Carnaval Sem Julgamento, mais uma edição do nosso podcast. Paulinha, a gente hoje vai receber quem? Calma, você tá com pressa. Sejam todos muito bem-vindos. Viu? É que bom que a gente tem uma Carnaval Sem pessoa. Julgamento. A gente tem uma pessoa Calma. que não é Já acelerada. Imagina, se a escola acelera, a pessoa já perde ponto. Então a gente É por vai isso que é devagar. sem julgamento, Por né? isso, então, Ainda calma, então a bem. gente vai devagar. Nesse espaço, o que a gente faz, Bruna? A gente entrevista as principais personalidades do mundo do samba, do Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, as pessoas que fazem a história da passarela do samba. E hoje a nossa convidada é muito especial. Emociona. É uma das principais mulheres no Carnaval brasileiro. Você quer Não dar só, o currículo? não quer só começar? mulheres, eu acho importante, antes mesmo da gente citar quem é a nossa grande entrevistada de hoje, é uma grande personalidade, eu acho que do Rio de Janeiro. Tem uma representatividade enorme como mulher, como uma mulher que carrega a essência de uma brasilidade, de uma carioquice. Então eu vou revelar, você me autoriza? Por favor. Selminha Sorriso é a nossa entrevistada de hoje. Ai, Selminha, que honra. prazer receber você aqui. Obrigada de estar com a gente aqui no Carnaval Sem Julgamento, viu? Nossa, a honra é toda minha. Estou muito feliz de estar participando da primeira edição no Rio de Janeiro com vocês e na Band, né? Band. Nossa casa, né? Nossa casa. Obrigada, gente. Fala Um prazer de ter carnaval você sempre aqui. maravilhoso, né? É sempre maravilhoso, né? E aqui a nossa proposta é a gente vai falar de carnaval o ano todo, né, Bruno? Oba. É isso, Precisamos. é importantíssimo porque é a essência da nossa cidade, Sim. né? Eu acho É a muito... nossa cara, né? É o maior espetáculo cultural do nosso país, indiscutivelmente. Então a gente precisa falar mais, né, sobre esse assunto, sobre essa pauta, sobre o nosso movimento cultural, né, valorizando os nossos grandes artistas. Você faz parte desse panteão, né? Muito obrigada. E a gente sente falta mesmo de falar do carnaval o ano inteiro, né? Sobretudo das escolas de samba, É isso. que trabalham o ano inteiro. O ano todo. E tem muita tanta gente história, que não sabe, né? tem tanto um público novo que vai chegando e precisa conhecer as histórias, as principais personalidades do mundo do samba, não é? Nossa. Eu acho, Então, muito vamos eu acho, Salminha, que é muito bacana quando você fala de falar o ano todo. Por quê? Muita gente imagina que o carnaval acontece simplesmente o desfile de uma escola de samba ali, naquele momento em que a escola está passando pela passarela mágica, pela Marquês de Sapucaí. Mas isso acontece, o processo, ele acontece ao longo do ano e ali é o fim do processo. Sim. Ali, quando a escola pisa ali naquela marquinha início, é o início do fim, na Sim. verdade. Tá finalizando toda uma história ao longo de um ano, com muitas questões aí que ocorreram, né, durante todo esse processo de construção daquela identidade linda que as agremiações demonstram. Muito Isso. trabalho, né? Muita dedicação de vários profissionais, não só os artistas, os anônimos que são artistas, porque eles dão vida. São todos artistas. A gente Sim. teve uma conversa com a Alessi recentemente que ela exaltou o trabalho dos empurradores, não foi? Chegaram até virar tema de música de um samba dela. Eu acho que é um trabalho extremamente plural, né, Selminha? Sim, eu costumo dizer que nesse tabuleiro todos são importantes, todas as peças são importantes, são fundamentais. Então, nesse processo e nesse projeto e nessa finalização, que, como você falou, né, Bruno? Mencionou o início Do fim. É. Gente, tanta coisa passa nesse início do fim, naqueles 700 metros. Foi tanta história, tantos acontecimentos para nós chegarmos até ali, que o mundo tem que saber disso, né? Tem. Temos que falar desse carnaval o ano inteiro mesmo, dessa construção de sonhos. De sonhos que também são meio de subsistência de muitos profissionais. Aqueles que conseguiram chegar a uma universidade, mas a grande maioria são pessoas autodidatas e que vivem no entorno dessa comunidade da escola de samba e que merecem ser reconhecidos. Então eu quero começar sabendo de você. São 35 anos como porta-bandeira. Eu quero saber como a Selma de Matos Rocha virou a Selminha Sorriso e se ela foi essa autodidata também. Gente, eu descobri há pouco tempo, porque eu sempre dizia que ia ser a minha Sorriso. A Selma nasceu no Unidos de Lucas, a menina da comunidade. Depois essa menina da comunidade foi para o Império Serrano. 1986... Quando eu comecei em 78, né? A Desplanada das Crianças. Fui saci, bailarina, palhacinha. E no Império Serrano eu me encontrei como passista. Também no Unidos de Lucas fui passista. Junto com a minha mãe vinha na aula de passistas e eu vinha ali junto. Magrinha, pequenininha. Mas eu vou falar depois pra vocês que meu encanto mesmo, né? O meu sonho era aquela deusa porta-bandeira. Mas respondendo essa pergunta, Paola, eu descobri há muito pouco tempo, pelo Fábio Fabato, por um vídeo que ele mandou pra mim, que a comentarista era a minha madrinha Maria Augusta Rodrigues, carnavalesca, comentarista, pesquisadora, professora, mestra,
que ali ela mencionou no desfile Selminha Sorriso, no desfile do Império Serrano. Então, em primeira mão, tô falando para vocês todos, do mundo inteiro que tá nos assistindo agora, que eu sempre dizia que a Selminha Sorriso nasceu na Estácio, a Selminha Sorriso nasceu no Império Serrano. Nasceu no Império Serrano. Porque eu dizia Olha assim, não, isso. foi meu tio Zé Carlos Neto, um jornalista, que falava só de carnaval, fazia fofocas de carnaval. Tinha uns bastidores lá, tinha o babadinho do samba, que era só fofoca de samba. E aí um dia ele noticiou, né, a Sorriso da Estácio, e aquilo ficou na minha cabeça. Então eu achei que ele tinha me dado esse nome, concedido esse nome. Mas já vem Sorriso. antes, já vem do Império Serrano, Império Serrano. no primeiro ano que você saiu Não, como primeira. como primeira Como primeira, porta-bandeira, sim. e que não foi um ano muito bom ali, Selminha. Foi um ano difícil. Mas eu tava tão feliz, gente. Não tinha roupa feia, não tinha Não. peso, não tinha nada. A minha alegria de realizar aquele sonho nossa, era imensurável, sabe? Aquela menina que queria ser porta-bandeira, de repente estava no grupo especial, tendo a oportunidade de desfilar como a primeira E porta-bandeira. de onde vinha esse sonho de ser porta-bandeira? Eu falei no comecinho pra vocês que ia falar, né? Vou contar pra todo mundo. Por favor, é isso que a gente quer saber. Então, nós morávamos na comunidade, vimos andando até a quadra da Unida de Lucas. Era um bom pedaço, mas todo mundo muito feliz, porque o samba, ele te traz alegria, né? Ele busca de você o melhor. Você pode ter passado uma semana bem difícil, mas quando você chega numa quadra de uma escola de samba, tá tudo resolvido, né? Tua cabeça, teu corpo, tua energia, toda fica maravilhosa. Então, nós chegamos na quadra Unida de Lucas, eu já estava me sentindo uma pessoa muito importante. E aí sambava, brincava, corria, tinha meus amigos. E já desfilava na aula das crianças, depois na aula das passistas com a minha mãe. Mas quando abria a roda pra porta-bandeira dançar, o nome dela era Boneca. Tinha a Soninha, que era casada com o Belenzinho, que hoje é instrutor lá no Acadêmicos da Grande Rio. Ele é testemunha viva disso. E tinha a Boneca, que dançava com outro mestre de sala, que eu não lembro o nome. Ela muito alta, cabelos curtos, com uma roupa que não era essas roupas lindas de hoje, sabe? Mas eram roupas mais simples, né, da época. E o talabarte de ombro, não era o talabarte de cintura, não tinha pedrinha, não tinha nada. Mas quando ela começava a dançar, eu acho que eu me emocionava muito, porque eu sempre ficava na frente olhando. Poxa, ela começou a contar, eu me arrepiei agora, Eu- sabia? É porque ela tá emocionada. Porque o meu encanto era para aquela deusa, aquela dama, aquela rainha que estava bailando com o pavilhão da Unida de Lucas. E aí meu sonho ficou ali guardado, né? Não consegui realizar na Unida de Lucas. Fui reprovado no arranco do Engenho de Dentro. Fui tentar um teste para a segunda porta-bandeira, não fui aprovada. E como é que foi essa banca de aprovação? Eu quero saber. Do E mais, arranco? eu até completo. Você, nessa época, o que você fazia? Você colocava uma vassoura e ficava girando em casa? Sim, era com a vassoura. Há muita gente dança com a vassoura. Gente que é nas festas, né? Fim de festa, festa de final de ano, de Natal com a família. Todo mundo inventa de ser alguma coisa. E sempre tem mestre sala e porta-bandeira na história. Eu dançava realmente com cabo de vassoura em casa. Eu vou dizer que eu sou autodidata. Eu comecei olhando e fui em casa treinando. Claro, me aperfeiçoei depois olhando para Rita Terezinha, para as mãos lindas dela, para a força da tia Maria Helena, para a graça e a energia da ancestralidade da tia Dodô. Eu tive, assim, pessoas que me inspiraram, mas meus primeiros passos realmente foi sozinha na frente do espelho com um cabo de vassoura. Mas olha que interessante, quando a Selminha traz isso, traz essa dinâmica dessa construção do movimento de porta-bandeira, você traz aí uma história que ela vem sendo construída, né? Tinham poucas referências, você tinha que buscar as referências ali. Como eu quero ser, como eu quero me colocar ali, porque não existia talvez uma rigidez em determinados aspectos de julgamento, Sim. principalmente, que deixavam vocês mais livres, né? Para colocar exatamente aquela energia ancestral, aquela energia que vem de uma forma muito individual de vocês, e aí você pôde ir se construindo da maneira que você acreditava nessas referências, né? Nessa beleza. Exatamente. Era a maneira de segurar a bandeira, desculpa, o mastro, a mão na cintura, os giros cadenciados, a forma de me vestir. Eu até vou contar aqui pra vocês, já contei outras vezes, né? Eu fui recebi um puxão de orelha e fui puxada, assim, delicadamente pelo tio mestre fuleiro, que não está mais entre nós, fui convidada a me retirar do centro da quadra e ficar sentadinha no camarote. De castigo. Olhando os casais dançar. Por quê? Pergunta pra vocês de casa. Pergunta pra vocês, Paola, Bruna.
porque eu estava com 3 dedos da barriga de fora. E era muito grave nesse período, né, da década de 70, 80, 90, a porta-bandeira, ela era um ser mágico, era um ser sagrado. E ainda tem muito isso hoje. A gente vai Ainda- chegar nessa liturgia Mas já é já, muito mas tem... importante até a Selminha falar isso, porque quando a gente fala de quadra de escola de samba, eu acho muito importante a gente puxar esse histórico, porque a gente fala de um povo que era excluído dos grandes clubes, onde a suposta sociedade frequentava. Então as quadras eram esses templos de resistência para que essas pessoas se encontrassem. Então elas botavam suas melhores roupas. Então as mulheres se enfeitavam literalmente Sim. para ir a uma quadra. Então você ir de barriga de fora é considerado uma falta de respeito, Sim, dentro de dessa respeito. liturgia de quadra de escola de Sim, samba. ainda mais pra porta-bandeira, Sim. né? E, gente, era minha roupa nova. Era seda javanesa, era uma seda que era cara pra gente na época. Minha mãe não tinha recursos. Sim. Então era uma roupa que tinha sido feita pra eu brilhar na quadra do Império Serrano. E naquele dia eu tive que olhar. Mas eu conto sem mágoa, sem dor, eu conto com... Assim, tentando passar para as pessoas... Como lições. Sim, exatamente. Como lições e uma experiência que eu vivi, né? Que eu pude vivenciar. Ter convivido com o mestre Tio, o mestre Folheiro, Mário Dentinho, esses baluartes do Império Serrano. O Império Serrano é uma escola de tradição. É uma escola que... A época era uma escola que você falava assim, Império Serrano, nossa. Ela estava sem títulos de algum tempo. Mas era o Império Serrano de Claro. grandes baluartes. E para mim estar ali foi um grande presente, um privilégio ter sido escolhida por eles. Mas claro que teve a mão, né, da nossa querida ex-presidente, ex-diretora do Departamento Feminino, ex-destaque, Neide Domicina. E a gente aí te cortou, Selminha. Como é feita essa escolha de quem Sim. vai ser a primeira, a segunda porta-bandeira de uma escola? Nesse ano, a segunda porta-bandeira ela tinha engravidado. Se chamava Ana Paula. Então, eu não tomei lugar de ninguém. Foi uma vaga, né? Tinha uma lacuna. Precisava ter uma porta-bandeira para o Claudinho, que eu até agradeço muito, porque ele também foi muito importante na minha vida. Claudinho, que não é o Cláudio Souza, é o Cláudio Dominicina, filho da mãe Neide Dominicina. E esse teste eu ganhei não porque sabia dançar. Porque até então eu dançava em casa, com cabo de vassoura. Tinha um sorrisão, eu era muito sonhadora. Mas nesse dia, eles falaram, você vai ganhar o concurso? Mas não é porque você sabe dançar, não. Porque você não sabe dançar nada ainda. Assim, bem tio fuleiro, bem autêntico. Mas você tem o que o Claudinho não tem e o que precisa de uma porta-bandeira. Aí eu, né? Em posição de sentido, brincadeira, gente. Estava ali atenta, né? Em posição de respeito para o tio mestre fuleiro. Ele falou, você tem sorriso. E você vai ganhar esse concurso porque você tem sorriso. Sorriso de uma porta-bandeira. A porta-bandeira tem que sorrir. O Claudinho não sorri. Então você vai fazer o Claudinho sorrir também. Vai ser bom. É bom pro Império Serrano, é bom pro Claudinho, é bom pra você. E você vai ganhar esse concurso. E a gente tá aí com os sorrisos mais conhecidos aqui do nosso país até hoje, né, Selminha? Porque, gente, fazendo uma analogia do mestre Folheiro para o mestre Laíla, o mestre Laíla dizia assim, a gente pode lapidar uma pessoa que ainda precisa entender o trabalho, a função. A gente não consegue mudar quem tem falta de caráter. É verdade. Então, só para lembrar assim, quando o mestre Folheiro me escolhe, ele me escolhe pelo sorriso, mas tinha alguma coisa mágica ali, sabe? Porque imagina você pegar uma pessoa que não sabe dançar, só diz assim, é meu sonho. Então você dá o posto de segunda porta-bandeira de uma escola de samba como o Império Serrano, porque ela tem um sorriso bonito. Eu sempre brinco e digo que eu e Cláudio Souza, né? Não Cláudio do Império Serrano, Claudinho do Império Serrano, que fomos escolhidos pelos deuses do samba. A gente não tem dúvida Porque disso. naquele tempo sagrado ali, tem vida. Ali tem mágica. Tem né? mágica. Eles escolhem quando a escola vira ali, faz a curva, e eles já decidem. Não somos nós. Porque é tão mágico, são detalhes. Às vezes a escola está pronta para ganhar e acontece um desastre. Um detalhe. Às vezes um nada. Você fala assim, como? E a escola perdeu. E também o contrário, como a gente estava falando um exatamente. pouquinho aqui antes da gente começar a gravação, porque depois de não ter dado muito certo na primeira escola, ela vai para Estácio de Sá, em 92, quando no início do desfile tinha tudo para também não dar certo. E o que Exatamente. acontece? A luz brilha, os deuses colocam o dedinho ali e falam, vai, brilha. Sim.
E você ajuda com o Claudinho a trazer o campeonato para essa escola, né? E uma escola que, na época, em 1992, não tinha recurso. Não tinha. Não tinha. Né? O presidente era o Assi Pereira Alves, não era ele? Exatamente, era assim. A escola tinha um problema de logística financeira muito grande, né? Eu não sei como é que ele fazia para pôr o carnaval na rua, mas ele colocava o carnaval na rua e a Estácio estava já nos últimos anos vindo entre as 6 colocadas, primeiras colocadas, voltando para o desfile das campeãs, para o desfile das campeãs. E naquele ano, a favorita era a Mocidade Independente de Padre Miguel, que já contava a Mocidade de Etri, né? Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. E sonhar realmente não custa nada. Eles tinham que sonhar, acreditar mesmo nos sonhos deles. Só que naquela história toda ali, os deuses falaram assim, a gente quer esse enredo, vamos ser desvairada, queremos que esse casal, né, estreando Brilhe. aí, brilhe, ganhe 40 pontos, estandarte de ouro com Com essa menina. talabarte ou sem talabarte na roupa, com o copinho ou Sim. sem o copinho. Essa menina que correu de tênis lá da concentração até a entrada da escola e colocaram o sapato nela e que de repente não tinha copinho, mas tinha um Porque, talabarte gente, na isso tudo bolsa. aconteceu de verdade, É tá? de verdade. Na concentração, a Selminha estava contando que nesse desfile da Estácio de 92, justamente o da Pauliceia Desvairada, ela recebeu a roupa, tudo ali na concentração, um pouquinho antes de entrar na linha de início de desfile, veio correndo de tênis, faltou o copinho do talabarte, que mais, Selminha, que faltou? Um pouquinho de tudo. Não, Ela tira o talabarte da bolsa, coloca ali, Eu encaixa gritei, aí e tenho brilha, na né? minha bolsa, tenho na minha bolsa. Não, e alguém gritou assim, eu correndo, segurando a roupa. E alguém gritou assim, pra baiana, eu parei. Não, eu não sou baiana, eu sou a porta-bandeira. Mas é importante até a gente explicar, por mais que esse nosso podcast ele seja para bolha do carnaval, o que é um talabarte. O talabarte é exatamente esse copinho onde se apoia o mastro, né? Aonde E a ali base, né? a base daquilo ali. Isso foi criado lá atrás por Vilma Nascimento, né? Tem uma história toda ligada a paraquedistas. Então, mas é porque muita gente não sabe, isso é tão nosso Verdade. do É tão carnaval, nosso. né? O que é um talabarte, né? Vamos você explicar isso, né, Bruno? Eu acho Alguém em casa importante. pode perguntar assim, o que é talabarte? Lá no Google e tentar saber Vamos o que é pedir, vamos talabarte. de edição, a gente tá gravando isso aí. Pessoal da edição, por favor, põe um talabarte aqui pra gente, pra quem tá um assistindo, ó. talabarte. Acho muito importante que a gente fale, às vezes, dessas questões. Mas, com o passar dos anos, a gente vê hoje o processo da dança de casal de mestre e porta-bandeira entrando num movimento, às vezes, meio engessado. E tendo gente querendo quebrar esse movimento engessado, mas, ao mesmo tempo, tendo um grupo de puristas querendo defender exatamente a dança tradicional. O que seria a dança tradicional, Selminha? É uma dança mais livre, uma dança que respeita a liturgia dos que começaram primeiro, dos que vieram primeiro, né? Quem começou essa história? É naquela associação cultural, que é o espaço de uma escola de samba, e que ali eles começaram a identificar quem tinha aptidão para quê. Nós sabemos que a nossa história é de ancestralidade preta, né? Afro-brasileiro, ou seja, temos influências dos nossos ancestrais africanos que vieram para cá escravizados e trouxeram o ritmo, a dança, né, a parte da culinária e toda a nossa também a religião. As religiões de matriz Sim, africana, que são São importantíssimas. importantíssimas. E nessa construção, a Cabrocha, que era aquela moça que a gente ficava mais para dança solta, né? Ela foi ser a passista. De repente, uma dança de umbigada, uma dança jongo. Tudo faz sentido, porque nessa brincadeira toda de vamos resistir ao que querem tirar da gente, né? Não querem que nós possamos tocar, dançar, comer o que gostamos, praticar a nossa fé. Nessa associação, nesse espaço, de repente surge... são várias histórias, tá, gente? É muito difícil, porque são histórias e histórias. A primeira versão é que o escravizado, ele olhava na casa grande o senhorzinho dançar a dança clássica. Pela fresta Sim, da porta. pela fresta da porta, isso aí. Pela fresta da porta. Ele não tinha liberdade de estar ali entre eles. Então, eles lá, curioso, olhava e depois, de forma debochada, começava a imitar o senhorzinho. Aí tem a versão também que a dança também foi constituída pelos capoeiristas. Capoeirista que tinha que aí é uma a matriz incumbência. africana, uma matriz africana real mesmo, Sim. né? Mais raiz. Sim, tinha a incumbência de proteger aquela porta-bandeira que vinha à frente conduzindo
o estandarte. Então, assim, são muitas histórias. Mas, do que a gente sabe, quando a história surge verdadeiramente na década de 1920, ali no Reduto dos Pretos, né, na Praça 11, é que a cabrocha, aquela cabrocha bonita também, mais requintada, ou seja, mais comedida, ela começa a dançar com o estandarte. Ela é escolhida para dançar com o estandarte daquela agremiação. Que ainda não é agremiação, né? São associações. São associações culturais. E aí vem o capoeirista, que ele vai ter até então ele não é mestre de sala. Ele tem que defender aquela dama que tá com estandarte, porque senão o outro roubava. E aí roubava e cortava e comemorava essa vitória. Isso é real. Isso realmente acontecia. Assim como os porta-machados, né? Que são as baianas que vinham ladeando a porta-bandeira, cuidando delas ali. Os homens vinham vestidos de baiana e tinham nas suas pernas, embaixo, né, das fantasias, das indumentárias, navalhas, para proteger o estandarte, bem como a porta-estandarte. São histórias e histórias, que a gente sabe que aconteceu, mas cada um contou de um jeito, e nós temos que continuar contando, porque é real. Agora, até onde eu sei, a história é essa. Do capoeirista, que tenta proteger, né, a porta-estandarte, bem como o estandarte. Aquela dama foi escolhida na associação porque ela tinha o perfil, vamos dizer assim, perfil, né, para estar conduzindo aquele estandarte, enquanto a passista eram cabrochas que mexiam mais o corpo, tinham mais jeito para aquele ritmo, né? Estavam mais dentro do perfil daquela cabrocha que sambava mexendo o quadril, porque a gente sabe que a mulher preta mexe muito o quadril. É uma característica das mulheres africanas. E como nós temos essa mistura, somos miscigenados, nós, mulheres pretas brasileiras, também temos essa herança genética, né, do quadril, da força, enfim, da força mesmo, do perfil da mulher africana. E eu tenho muito orgulho disso, tá? Quando já lá atrás eu tinha ainda, me educaram embranquecida, né, me educaram europeia, eu tinha... Sim, é engraçado quando você fala te educaram europeia, exatamente sobre essa referência que eu busco muito as informações, né? Porque quando eu vejo, quando chega aí esse lugar de fala que olhavam pelas frestas da porta, então eu acho que o povo negro, o povo preto, ele buscava, tinha aquele lugar de querer pertencer, né? Querer ter aquela sensação de talvez pertencer a um lugar especial e nobre de dança que ninguém ensinava a ele, né? Então aquele sentimento às vezes de exclusão, não, eu quero saber como é que é. Tinha o deboche? Claro que tem que ter o deboche também, não tô pertencendo, vambora, vamos dar uma debochada, uma zoada ali também, porque eu não tô pertencendo aqui. Mas aí eu falo disso com muito respeito, porque eu vejo que muitas dessas questões, quando a gente começa a debater sobre a narrativa de como começou a dança, de como foi esse processo, do que é a dança tradicional, vem nessa necessidade do pertencimento de um lugar do branco, né? O que é muito ruim, o que hoje em dia a gente quer um movimento exatamente contrário. A gente não quer isso. E é isso que eu sigo falando agora, e te coloco até numa saia justa para a gente falar dessa questão polêmica, que a gente chega em 2024 vendo toda essa profissionalização dos casais, que tem apoio psicológico, que tem nutricionista, que às vezes tem fisioterapeuta, etc e tal, e de uma dança que ainda traz muito essa raiz, ou você acha que mudou muito e está sendo cobrado coisas que não necessariamente trazem essa ancestralidade, toda essa história? Pode falar sem medo, Selminha, porque eu vou concordar com você. Porque aqui é sem julgamento, tá? O que eu acho é que quando vocês me remetem a essa história do passado, dos meus ancestrais... Isso traz uma carga de sofrimento também. Sim, mas ao mesmo tempo... Eu me imagino naquele lugar. Claro. E eu já não penso na dor, sabe? Eu não quero falar da dor, do sofrimento. Nesse momento, não. Para falar como era esse momento de olhar pela fresta da porta e de brincar e de achar tudo engraçado. Olha como é que eles estão dançando. Se colocar naquela posição de nobre. Enfim, tudo que nós pretos não gostamos, né? Assim, nós gostamos de estar soltos, livres, e dança, e mexe quadril, e samba, e bate palma, e levanta os braços. Essa é a nossa herança. E aí tudo advém disso para os dias de hoje. Quando
você pergunta sobre não a profissionalização, mas o investimento que as escolas fazem hoje nos casais, eu acho justo, acho correto, porque tudo se modificou, se modernizou. Hoje nós somos vistos como grandes profissionais, artistas do carnaval. Não, são vistos não, vocês são. São vistos, vocês são. E sim, somos vistos dessa forma quando não éramos. Nós sofríamos o preconceito por ser sambistas, não dá pra fugir disso. Sim. Era muito legal pra assistir os pretos ali sambando no sambódromo. Era muito maravilhoso nos ranchos, né, na sociedade, a sociedade se inserir ali no momento do carnaval. Vamos lá nos blocos, né, estar com eles, só. Tudo bem, acabou, vamos embora cada um pro seu lugar. Hoje, não. Estamos todos juntos e misturados. Mas não foi assim. E eu, claro, já sofri preconceito por ser sambista. E vi as escolas de samba também sofrendo preconceito. Servíamos para alegrar as festas, entrar pelos fundos e sair pelos fundos. Sim. Hoje não é assim. Hoje você até entra pelos fundos numa maneira de preservar o grande momento, o grande finale, que são as escolas de samba em qualquer evento. Mas depois você pode estar ali junto com todo mundo. Inclusive, eu lembro de você, tem uma foto com você no Copacabana Palace, encontrei outro dia. E quem diria, eu só pensei assim, nossa, eu estou no Copacabana Palace, lançamento de uma revista. E eu mesma me senti, eu tava me excluindo naquele momento, tá, gente? Porque eu achei que era tão forte estar ali numa revista nacionalmente comercializada e me chamarem para estar ali entre eles. E depois todo mundo queria me ver, queria tirar foto comigo. E a Fernanda Montenegro me abraçou e me beijou. E eu estava ali na aula do Bruno Chateaubriand, gente. Era muito depois pra mim. Aí depois a gente ficou amigo, né? Sim, ficamos amigos. Mas porque nós fomos educados de forma tão embranquecida e de uma forma tão excluída. Da mesma maneira, nós fomos, né? Estamos quebrando paradigma, né? Porque estamos no momento de... Não é pé na porta, é de mostrar que tem que existir reparação. Sim. E oportunidade para mostrar que nós também podemos ocupar certos espaços, certas cadeiras, estar em todos os lugares. Mas não era assim. Então, quando eu me excluía, porque eu fui educada assim. Você não pode estar em certos lugares, você não pode falar com certas pessoas, você não pode vestir certas roupas, porque seu lugar é esse aqui. Mas porque até me corrija se eu estiver errada, mas eu li ou eu ouvi você falando que, inclusive, o enredo de 2022 da Beija-Flor, que o empretecer o pensamento e ouvir a voz da Beija-Flor, foi um divisor de águas também, nesse sentido desse pensamento seu também, né? Do meu pensamento, de que me colocaram o tempo todo num lugar que o racismo coloca o preto. Que é numa posição de subserviência, de não protagonismo nunca, coadjuvante, né, a palavra. E o racismo fez isso com as pessoas também do samba. Mesmo o samba sendo de origem preta, mesmo nós sendo uma cultura que o mundo reconhece como uma cultura incrível, criada e construída até hoje, maioritariamente por pessoas pretas, ainda sofremos preconceito. Muito menos que antes. Porque era muito difícil você chegar num lugar... Ai, chegou a escola de samba. Ai, chegou esse preto do samba. Isso eu ouvi várias vezes, sabe? E hoje... E aí você foi quebrando o paradigma. O samba, as escolas de samba foram se mostrando profissionais, capacitando os seus artistas, valorizando cada um. Falta muito? Falta, mas estamos num grande caminho. Porque realizamos o maior espetáculo a céu aberto do mundo. Com certeza. Né? Majoritariamente, nós somos um povo que eleva o nome do Brasil para fora, porque o mundo inteiro conhece o carnaval brasileiro, sobretudo o carnaval do Rio de Janeiro. Então, cuidar desses profissionais, que são os casais, esses artistas do samba, eu acho que tá mais do que perfeito. Não, mas com certeza, isso aí até te cortando, Imagina. Paula. Vocês carregam fantasias de 40 quilos, vocês se apresentam aproximadamente 2 minutos na frente de cada cabine, ou seja, é um trabalho hercúleo, né? Vocês são atletas olímpicos, sim, praticamente, sim. Pela dinâmica que é exigida para o próximo ano com 4 módulos. Então, quer dizer, vocês precisam estar aí com o corpo em forma, então precisa Tem de rendimento. fisioterapeuta, sim, precisa de
preparador físico. Psicológico, sim. Psicológico e de nutrição, né? Tá, mas aí eu vou voltar pro ponto que eu Paulo, coloquei aqui que a gente rapidinho, não falou. A primeira vez que eu falei assim, preciso de um psicólogo. Quando foi? 2024. Esse ano? Sim, quando a Beija-Flor vinha logo no começo do... Porque assim, saí de casa com sol quente. Eu não tava conseguindo entender, eu nunca tinha passado por aquele momento. Beija-Flor esse ano de 2024 foi a segunda Foi escola a de segunda desfilar, escola né? de domingo. E eu disse, preciso de um psicólogo. Na nossa van, né, que é o nosso hotel, o nosso camarim, eu tinha café, suco, água de coco, água, comida, frutas, sobremesa, tinha tudo ali. E, assim, foi tão diferente, sabe? Porque eu escolho não ficar hospedada em um hotel. Eu acho que a minha casa é meu santuário. Ali, naquele dia, eu tomo meus banhos de ervas. Claro. Eu acendo incenso. Tem o seu ritual. Tem todo o meu ritual. Olho pro meu o Ibauri, né? Ibauri de Oxum. Tem alguma coisa, algum patuá, alguma coisa que você carregue, que Aham, você leve sim. para suas apresentações ali? Sim, eu uso turmalina negra, sempre. Levo um incenso, que é um espiritual, e sempre acendo, assim, perto da roupa. Sempre deixo ali uma fumacinha para espantar, né? Mas cada um tem a sua fé. A sua fé e o seu Sua cuidado. crença, o seu momento sim, ali. o seu momento de se cuidar, de agradecer por mais um ano, de pedir que tudo dê certo, tudo corra bem. Não desejar o mal de ninguém. Claro. Acho que é o maior presente nesse dia, é você querer o seu bem e não desejar o mal do outro. Que vença o melhor, que suas notas sejam as notas máximas. Você não quer que o teu colega, ou o teu amigo, enfim, tire uma nota menor que você. Pensa em você nesse momento, porque vem toda uma energia. Eu fui despontuada em 2024 com um 10º, que eu dizendo que eu não aceito. Já aceitei outras vezes, né? Já perdi ponto outros anos. Tudo bem, quando é o sapato que Pouquíssimos. voou, a Sim, gente já passou exatamente. por isso, por Sim. coisas mais objetivas, é mais Sim. fácil de vocês entenderem, Sim, né? isso aí, objetiva. Mas quando é tão subjetivo e que ninguém consegue entender, você também não entende. Eu não quero entender. Mas eu também já virei a chave, já estou em 2025. Mas eu ainda quero já colocar o pensando. dedo na discussão da dança do casal de mestre sala e porta-bandeira. Não vou fugir, Mudou. E como você enxerga isso hoje? Como você enxerga, muitas vezes, essa cobrança dos movimentos, de terminações, essa incidência da dança clássica, que muitas vezes se diz ser cobrada hoje em dia nas apresentações do casal de mestre sala e porta-bandeira? Eu acho que a chegada dos coreógrafos... Ensaiadores, como ensaiadores, diz mestre coaches, Manuel Dionísio, fala coaches. ensaiadores, né? Eu acho que foi muito positivo. Porque como, assim, aconteceram, né? Houve muita evolução. Num todo, nas comissões de frente, nas alegorias, em tudo. Nós éramos muito mais livres. Então, eu acho que essa pessoa, esse profissional que vai te dar um pescoço mais bonito, uma definição de mão, acho que cabe. Um momento de você parar exatamente na frente da cabine. Toda essa lapidação pode acontecer e é justo e é válido, e eu acho que foi muito bem-vindo. Agora, a interferência na mudança da liturgia, do que é a essência de casal de mestre-sala e porta-bandeira, do que é esse bailado de mestre-sala e porta-bandeira, aí eu discordo. Claro que, em dado momento, inclusive eu me coloco nessa posição, todos nós corremos para o clássico. Porque os casais começaram a ser despontuados por serem casais de mestre-sala e porta-bandeira. Por estar dançando uma dança tradicional, original, uma dança de liturgia de casal de mestre-sala e porta-bandeira. Uma dança ancestral. Então, todo mundo correu para ter um momento de inserção da dança clássica, do balé clássico na nossa dança. Todo mundo correu. E aí, de repente, alguns ficaram perdidos, perderam sua característica. Alguns nem dançam mais, sabe? Não estão mais na prática, alguns não estão mais entre nós também, se foram. E isso foi muito prejudicial, perdemos a nossa característica. E aí, quando você fala esse lugar, que é muito interessante, que eu acho que essa é a grande chave da virada, a tal da palavra elegância. A elegância em dança, ela vem muito associada no nosso imaginário coletivo ao viés eurocentrado, né? Europeu. Do que é a dança pro europeu, do que é o balé. Mas a bailarina é escrava do rei, né? Já vai para um outro lugar. Sim. E aí, a porta-bandeira, no meu entendimento, ela é a rainha. Sim. Ela não é... Ela literalmente, ela não tem esse papel de se colocar subserviente para ninguém.
E aí esse lugar da elegância é que provoca no próprio nos regulamentos, ou quando alguém está analisando um casal de mestre e porta-bandeira, tem que falar elegância. Aí a elegância traz esse lugar. Mas todo eurocentrado. casal é elegante. Claro. A dança já é. Mas o mestre de sala é autodidata, é uma elegância autodidata. Mas o que é ser elegante? É aí que... Que é subjetivo. Que são Paira essas subjetividade. Que são essas É a referências elegância na perigosas. terminação de um movimento? É uma elegância, tipo, no final de uma apresentação? Sempre falei muito do nosso regulamento, com muito respeito, mas eu acho que o nosso regulamento precisa ser trabalhado para a atualidade. Porque deixou muito subjetivo, ele ficou muito solto e deixou para o jogador o que ele pensa. O papel, exatamente esse papel subjetivo. Subjetivo, o que ele pensa, o que ele acha, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, se a coisa estiver expressa no regulamento, até aqui você pode avaliar isso aqui. Uhum. Isso aqui é deles, sabe? Isso aqui é com eles. Porque essa dança é uma dança deles, dos pretos. É uma dança que começou lá atrás, e onde nós nem chegávamos perto. Desculpa, nem chegávamos perto. Muitas palavras que estavam, às vezes, nas justificativas, eram palavras que nós nem conhecíamos, porque não era uma palavra do nosso cotidiano, né, da nossa linguagem sambista. E nós tivemos que buscar essas palavras no Google, buscar nas academias. Selminha? Sim. Por exemplo, ADD. Nós sabíamos que tínhamos que ter mesura, meneio, está no regulamento. Maneios e mesuras está já no Maneios e mesuras está no regulamento. Você tinha que descobrir o que é isso, que palavra é essa. Talvez até uma palavra também para o cotidiano de muita gente que está me assistindo agora, é uma palavra que você não usa o tempo todo. Que não usa. Você usa elegância, né? Você usa ser cortês, mas mesuras e meneios é uma palavra que você não usa no cotidiano, mas está ali no regulamento. Então você tem que saber o que é. Então é quando a porta-bandeira, o mestre de sala, sobretudo ele, né? Ele vai até a dama, ele não se curva para ela, mas ele respeita a posição dela como a grande rainha da história. É um movimento do corpo lindo, solto, todo um respeito entre eles. Ele entende que ela é a rainha, ele vai até ela, ele se curva dentro de uma elegância, mas deles, de uma liturgia preta. E nós sabemos que, como tem a influência também desse escravizado da corte, que imitava o senhorzinho, e alguns movimentos foram inseridos na nossa dança, ou seja, o braço para trás, o pedido da mão, né, o beijo da mão. Temos essa influência, sim, temos, até aí tudo bem. Mas o excesso da cobrança em dado momento foi muito difícil para nós. E alguns casais nem resistiram nas suas escolas, porque eles não tinham esse perfil da dança europeia. Então, é um racismo cultural. Quando você quer tirar essa identidade desses artistas. É um racismo, sim. Sim. Né? Ó, tá tudo bem, mas você não fez tal movimento, mas... Então nós ficávamos assim, que movimento é esse? Tá escrito aonde, Meu Deus! Né? Não, que a gente até pode chegar num lugar de debate, por exemplo, é onde muitas vezes eu, por exemplo, eu chego, que não é o da dança, é o do pavilhão. Né? Engraçado, eu vejo o casal, mas eu fico tão vidrado no pavilhão, que para mim o pavilhão é o lugar mais importante. Sim, é o sagrado. É o sagrado, onde está todo mundo que passou por aquela agremiação, toda a construção, sonho, de amor, de luta, sonho, de luta, de resistência está ali. Sim. Então, a maneira como aquele pavilhão passa pela avenida é o que me prende. Lógico, a porta-bandeira, ela é a rainha naquele momento, que ela carrega aquele elemento tão importante, aquele símbolo tão marcante de uma agremiação. Por isso, tanto respeito com ele. Então, eu chego muito no lugar só do pavilhão e menos da dança. A dança, eu acho que
Pra mim, a dança ela é importante, claro que é, porque são os movimentos espontâneos e intuitivos, que é o lindo de vocês. É o lindo. É o lindo. Quando você solta com a intuição, a coisa fica deslumbrante. Aí eu fico vidrado exatamente no movimento do pavilhão, como ele está se movimentando ali. Como ele tá saudando a ancestralidade, Exatamente, né? como ele tá. Se ele tá com mais vigor ou se ele tá com menos vigor. Muito bem colocado, Bruno. Porque quando se tem vigor, você já percebe logo que o pavilhão ele tá forte. Ele tem uma imponência, uma força que é mágica. E aí quem conduz essa força é o braço da porta-bandeira, mas com a energia de dentro para fora. Sim, é uma energia que vem daquele chão também, que vem né? daquele chão, que vem dela. Tô aqui conduzindo esse manto sagrado, representando tantos que não estão mais entre nós, mas que lutaram para que nós estivéssemos aqui. Então respeita a história de cada pavilhão que tá ali. Nada surgiu de uma hora para outra. Aí vem aquilo que nós falamos no nossa conversa anterior. Muita história, gente, acontece para que as escolas cheguem até ali. Com certeza. E para um casal, que são duas pessoas que têm, né, a missão de conduzir esse manto sagrado, saudar a ancestralidade com a força, com a energia, com o amor, com respeito, é muito difícil. E não é fácil. E aí imagina, gente, eu tenho 35 anos ininterruptos nessa função. E cada ano que passa, para mim, é diferente. Eu tento me reinventar, mas manter aquela Selminha lá da Unidos Lucas, aquela menina que olhou a porta-bandeira, que se emocionou, que escolheu no coração aquela arte para exercer no carnaval, ou seja, nas escolas de samba. Aquele chão que era de terra ainda, não era um chão ainda calçado. E naquela simplicidade da vida. Porque tudo que é mais simples no carnaval é mais bonito. E que esse sonho todo que é projetado para chegar até ali, e nós sabemos que hoje temos muito mais recursos e investimentos para essa grandiosidade que é o nosso carnaval hoje, né? Para o desfile das escolas de samba, mas a simplicidade do componente, a alegria que ele chega ali, aquela felicidade de cantar o samba, quando o samba realmente toca no coração do componente, tudo é muito lindo e deve ser muito difícil para os jogadores avaliar os casais, as alegorias, claro. Passou. Todos os itens, a comissão, o casal, a bateria, as fantasias, é tudo muito complicado. Passou com uma deficiência, digamos, na alegoria, porque tem ali um problema técnico, plástico. Ela tá variada em algum momento, beleza, tudo bem. Mas se não tiver nada, como? E aí, só quem realmente estudou para avaliar aquilo ali. Então, sim, temos o regulamento que, digamos, é uma cartilha, Sim, mas quando quem está do outro lado avaliando tem que se emocionar. Sim. E tem que tocar. E tem que achar lindo tudo que está acontecendo ali. Claro, tem um momento, dado momento, tem que olhar a cartilha. Mas é olhar aqueles artistas com admiração. É olhar cada um daqueles que passam ali, vestindo uma fantasia, seja leve ou pesada. As baianas que têm uma história de mães do samba que estão ali representando aquelas tias que tanto lutaram pela resistência. Eu acredito que tem. É muito difícil, do outro lado enxergar, porque a gente também é vidraça, muitas vezes o jogador é vidraça, mas existe esse olho. Eu acredito. E aí eu coloco um outro ponto para você. Hoje você é a principal referência para uma turma enorme, para uma geração jovem, é idolatrada por toda uma comunidade e tal. E você também tem o seu trabalho à frente do Instituto Beija-Flor, né? Queria que você falasse dessas duas figuras, da Selminha, essa estrela, essa popstar para uma turma nova, toda que está aí, para uma nova geração, e o seu trabalho lá na Beija-Flor. Ai, gente, eu queria ficar falando com vocês mais tempo. Porque, assim, a gente vai aprendendo quando a gente conversa, né? E a gente vai tendo memória de tantas coisas que você queria poder falar, de você querer compartilhar o que você já vivenciou. Sou porta-bandeira por uma escolha do coração. Então, nada do que eu faço, se não tiver sentimento, uma mulher de Oxum que sou, dá certo. Então, tudo pra mim tem que dar certo. Então, tudo eu jogo amor, né? Eu jogo luz e amor nas coisas que eu faço, nos meus sonhos. É uma grande responsabilidade pra mim a cada ano.
Hoje, quando falam pra mim, Selminha, tá tudo bem, é só você passar com esse sorrisão, eu falei assim, não, gente, não, claro que não. Primeiro, respeita a minha história, respeitar a história das pessoas que confiam em mim, a credibilidade que cada um deposita em mim, a expectativa que as pessoas têm também, por eu ser uma veterana hoje. 35 anos não são 35 dias, e você manter um padrão em 35 anos, numa história que já foi reinventada várias vezes, que já te jogaram pra cá, te jogaram pra lá, e você resistir com uma dança ainda... Uma dança ainda não, perdão, retificando. Com uma dança que tem que ser mantida pela liturgia ancestral, uma dança que você tem que buscar ensinar para as pessoas, ensinar mesmo. Gente, olha só, eu não sou bailarina, eu sou porta-bandeira. Tudo bem que existem algumas influências da dança europeia, tudo certo, isso começou lá atrás, mas não queira que hoje, no século XXI, no ano de 2024 para 25, que eu seja uma bailarina, porque eu não sou. Então é uma dança forte, sim. É uma dança que pisa forte, mas tem glamour, tem charme, tem elegância, tem compromisso, tem liturgia, tem olho no olho, tem pegada de mão, tem tudo que uma dança precisa ter para ser mestre-sala e porta-bandeira. E isso não vai dizer que eu não sei fazer, que são 35 anos. Imagina. Isso não vai dizer que eu não sei fazer, porque essa é a minha história de vida. E aí é onde nasce o meu sonho no Instituto Beija-Flor, que não era o Instituto Beija-Flor. E antes de ser sonho do Beija-Flor, era o sonho de alguns componentes da escola em compartilhar conhecimentos. E esse é o papel da escola de samba. Lembrar que só somos fortes se estivermos juntos. E é muito ancestral, né? Muito África, né? Você tem o griot e você compartilha conhecimento, eu compartilho conhecimento e abre aquela roda onde ninguém é melhor que ninguém. Temos a figura do griot, que é o grande pai, né? O líder, aquela figura mágica. Mas a Selminha e o Claudinho pensaram, bom, vamos pegar essa criançada e compartilhar nosso conhecimento, que ainda estamos aprendendo com eles. E fizemos isso. Pegamos crianças da aula das crianças, da aula de passista, e começamos a trabalhar esse conhecimento da dança de mestre-sala e porta-bandeira com eles. E foi lindo, foi mágico. Como eu cresci como ser humano. Na verdade, até hoje, né, são 18 anos com esse trabalho. Todos os sábados. É um sábado sagrado para mim. O Claudinho hoje não está fazendo mais parte, ele está com o projeto dele. Eu continuo engajado com esse projeto da Beija-Flor, do Instituto Beija-Flor, que não é só a prática de transmissão de conhecimento da arte do samba, mas é formar cidadãos. Naquele espaço sagrado, que são as escolas de samba, que é um lugar de pedagogia, de acolhimento, um lugar familiar, onde as escolas de samba mostram para o mundo o papel delas, que é trabalhar o ser humano, que é respeitar o ser humano. Então, ali eles encontram hierarquia, disciplina, respeito aos mais velhos, quem chegou primeiro. Eles têm também conhecimento. Sim, na liturgia de porta-bandeira, sim. E então nós trabalhamos essa consciência dos valores, da cidadania, da ética, da hierarquia, e mostrando que eles podem sonhar sim, porque as escolas de samba elas estão numa vitrine, num papel tão importante nos dias de hoje, que eles podem ser quebra de paradigma o tempo todo. Quando o racismo diz, você não pode, teu lugar é aí. E aí o escola de samba vem assim, meu lugar nem não, meu amigo. Sou do mundo, represento o Brasil em todo canto do mundo. Tenho a maior identidade cultural desse país. Então, respeita a minha história. Quebra o racismo. Porque o racismo, ele é assim. Né? Ele quer colocar as pessoas pretas... O preconceito também quer colocar os sambistas, as mulheres, numa posição de inferioridade, de subserviência, subserviência, exatamente. De um não protagonismo. E nós estamos quebrando paradigma o tempo todo. A mulher sambista tem o dia dela. Tem o dia dela. Tem a lei que foi instituída para nós. Se eu não me engano, é 14834, de 13 de abril de 2024, Dia da Mulher Sambista, que honra ser sambista e ser mulher, mesmo vivendo num país etarista, num país preconceituoso, misógino, mas eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de ser essa mulher negra que está cada vez mais se encontrando. E que dá tanto orgulho para tanta gente também, obrigada. Né? Eu tenho orgulho de mim. Gente, eu tenho orgulho de mim.
A minha história não é uma história fácil. O meu sorriso é um sorriso verdadeiro, mas eu chorei muito. Aí, Selminha, quando você fala de conquistas, de tristezas também, qual foi o momento mais difícil como porta-bandeira nesses 35 anos? Foi no ano de 2005, quando a minha mãe, aos 52 anos, sentia uma forte dor de cabeça no domingo de carnaval. Estava na região dos Lagos, passeando com a família. E eu fui buscar minha mãe, porque não tinha mais nenhum tipo de recurso para a dor que ela sentia, que era tão forte, na região dos Lagos, né? Mais precisamente em Ponta Negra. Levei minha mãe para o Hospital do Corpo de Bombeiros. Sou militar, sou o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, então minha mãe... E nessa época tinha um convênio do SUS com o Corpo de Bombeiros, hoje não tem mais. Então, graças a Deus, naquela época tinha. Minha mãe tinha um plano de saúde que não cobria internação, só consultas e exames. Eu achava que minha mãe tinha um plano de saúde completo, ela não tinha. Mas, graças a Deus, a corporação salvou a minha mãe, pelo menos deu a ela o primeiro atendimento. Ela entrou em coma induzido no domingo de carnaval e a Beija-Flor desfilava na segunda-feira de carnaval, disputando o tricampeonato. Naquele momento era um mix de sentimentos, né, que eu tinha de querer que minha mãe ficasse bem, também de querer que a Beija-Flor fosse a tricampeã, de ter a certeza que eu e o Claudinho conquistaríamos notas máximas para ajudar a nossa Beija-Flor a ser a grande campeã. Então era tudo muito confuso e eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele dia. Levei minha mãe gritando de Maricá, que aí ela de Ponta Negra foi para Maricá, que era o posto de saúde mais próximo. Gritando de dor de cabeça. E aí eu disse pra ela em coma, mãe, vai ficar tudo bem, assim que passar o carnaval, eu venho pra ficar com a senhora. Cuidar da senhora. Ainda tinha uma prova de fantasia, ainda, que a roupa era feita em São Gonçalo pelo Rogério Santini. E de lá do hospital eu tive que ir pra prova de fantasia. E fraca, tensa. E um detalhe, eu não podia falar pra ninguém o que estava acontecendo comigo. Nossa. Porque eu já sabia como funciona, né? Seria uma tragédia. Todo mundo ia ficar muito tenso, muito preocupado, e eu desequilibrar e desestruturar as pessoas. Então era uma dor só minha. E você guardou isso pra você? Eu guardei a dor. Nem o Claudinho? O Claudinho soube depois. Mas era uma solidão, sabe? E justamente naquele ano, a Portela atrasou muito o desfile, né? Eu queria só que o carnaval acabasse, pra eu cuidar da minha mãe. Eu queria que o desfile passasse. Eu não aguentava mais de dor de cabeça, porque tava pronta já e a Portela não teve aquela confusão da velha guarda não poder entrar, fechar os portões. Eu tava na van sentada e minha cabeça já tava sendo tracionada, né, pelo biquinho da cabeça, do arranjo da cabeça. E o carnaval parecia que não acabava. Quando eu entrei para desfilar, eu tava me sentindo muito fraca. Mas aquilo que nós falamos nos bastidores, né, a fantasia, ela é muito importante para o casal de mestre e porta-bandeira. Quando eu entrei com aquela roupa grande, com aqueles fazões enormes, e as pessoas já me olharam encantadas pela fantasia. E eu tive que ter força nas pernas, força psicológica também, né, para entender que naquele momento ali tinha tanta entrega de tanta gente, tantos sonhos ali, e que eu não podia acabar com aqueles sonhos, o trabalho de todo mundo. Que naquele momento ali eu tinha que respirar e seguir durante o cortejo, dando o meu melhor para minha escola. Tem gente que não sabe disso, e tem gente que nem valoriza isso. E deu tudo certo, né? A escola foi a tricampeã. Naquele ano mesmo sem ninguém sabia do estandarte de ouro, ninguém. Eu recebi o prêmio de melhor porta-bandeira. E eu falo que tem a história dos deuses do samba, né? Que eles estão ali naquele espaço, olhando por cada um dos que passam ali. E na quarta-feira de cinzas, quando estava todo mundo
já comemorando o tricampeonato, ligando para minha casa, foi meu telefone residencial. Numa dessas ligações eu recebi a notícia que minha mãe tinha ido embora. Ela nem esperou, né? Eu fiquei com ela. E depois daquele dia eu sofri depressão durante uns 3 meses. Porque eu me cobrei um pouquinho por não morar mais com ela. Eu me cobrei muito. E eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque foi na hora de uma... Imagina que você ensaia o ano inteiro, sua mãe tá com saúde, com 52 anos, toda bonitona, vai passear, e de repente sua mãe volta, vem com você embora com uma dor de cabeça, com mais de 1 hora de viagem, gritando atrás de você tendo que dirigir com ela aos gritos. E ela se vai. Aí eu precisei de tratamento espiritual no Frei Luiz, para começar a entender que era a hora dela. Mas, na Páscoa, a Beija-Flor foi participar de um evento em Punta del Este. E eu fiquei num quarto que era todo branquinho. Como eu chorava muito, em sonho, minha mãe veio 2 vezes e pediu pra eu parar de chorar. Que eu tava fazendo ela sofrer. E ela pediu, e eu abri os olhos, e ela continuava falando pra mim, pra eu parar de chorar. Porque ela estava sofrendo com o meu choro. E daí você desse momento, você buscou mais esse seu lado espiritual também? Sim, muito mais. Eu frequentei muito o Frei Luiz, recebi muitas orientações, passes, comecei a entender o outro lado. É só uma separação, né? Não é uma Deus. E que no plano espiritual as pessoas precisam de paz. Então, precisamos emitir bons pensamentos, fazer muitas preces, agradecer pelo tempo que eles estiveram aqui entre nós. Agradecer muito. Eu agradeci muito a minha mãe por tudo. E hoje eu sou médica kardecista no Centro Espírita Tupiara. Eu sei. Você sabe que eu sei, né? Porque tem gente da minha família que já tomou passe praticamente na mão dela. E eu nem sabia que eu tinha essa mediunidade, sabe? Sim. Porque é uma coisa que eu não fui eu que escolhi, fui escolhida. Então é isso, foi um divisor de águas, sabe? Esse ano pra mim. E depois, o momento mais feliz... Foi 2001, né? Foi 2001. 2001, porque a maternidade era o meu grande sonho. De menina era porta-bandeira e depois na fase, assim, mais para adolescente, quase adulta, era ser mãe. Eu era desenganada pelos médicos, eu tinha as trompas obstruídas. No entanto, o Xun disse que eu ia ser mãe de um menino que era meu grande sonho e eu consegui engravidar do meu filho, que tem hoje 23 anos. Só que na gravidez, a Beija-Flor é muito organizada, né? Sobre a gestão do Dionísio, nosso presidente de honra, que sempre... É bom sempre falar dele, né? Sempre, porque é um homem que, apesar de branco, sempre idolatrou as pessoas pretas e os seus papéis na escola de samba, né? Ou seja, o protagonismo é deles. A gente está aqui para fazer a gestão. Mas o brilho, o lugar de fala é dessas pessoas, desses artistas, né? Então, eu tive a minha roupa preparada antes, a roupa já com barrigão. Veste a roupa, organiza tudo. Quando o bebê nascer, a roupa já tá pronta e vamos só fechar a parte de trás. Bom, tudo pronto, cabeça, saia, vestido, copinho no lugar. Tá bom, tudo certinho. Roupa Selminha voltou a dançar, o bebê nasceu era pra 16 de dezembro, nasceu em 9 de novembro, o Igor, meu filho Igor Rocha. Yankee, em vida é Yankee? Não sei. Anki. Eu acho que é Anki isso. Anki. É o meu filho, hoje o nome dele é artístico, ele é um rap. Tá. Então, o Igor nasceu, meu bebezinho, nasceu 9 de novembro. Eu voltei a dançar 4 de janeiro. E foi cesariana. Então, imagine que nesse esforço com cesariana, para eu estar em 4 de janeiro apta a dançar, imaginem como foi para mim. Então é uma história de superação, uma história de amor,
Tem uma história de superação, tem entrega. amor. Sim. E eu vou pedir licença, Bruno, mas a gente vai ter que encerrar. Meu Deus, eu pesquisando aqui, catando a fantasia de 2001, aí depois A gente ela vai ter que encerrar, cortar. a gente tá com quase 1 hora de papo aqui. Eu sei que esse papo a gente seguiria, como a gente já falou, episódio 1, episódio 2, episódio 3. Ficaria ouvindo a Selminha, mas eu acho que esse é o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai Com ter aqui ela. nesse espaço. Até porque a gente quer saber também da Selminha apresentadora, da Selminha atriz, da Selminha bombeira. Tem tantas outras coisas que a gente não falou aqui. Tantas mas- versões. Tinha né? isso pra Tantas falar? diversas- Tinha isso tudo? Ah, não é que tinha isso tudo. A gente começa o papo e vai embora. Eu tô cursando Psicologia Social e Isso, Antropologia. Uma pós-graduação que termina mês que vem. Olha isso. Depois a vendo? gente volta, então, pra falar E tô disso. estudando letramento racial. Ai, isso é maravilhoso. Por favor. Sim. Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Quando eu comecei a estudar a psicologia social e antropologia, porque eu queria muito entender esse trabalho com os alunos do Instituto Beija-Flor, entender essa relação com as famílias, esse resultado humano, essa relação da família com criança, da escola de samba, dessa inserção da família dentro da escola de samba. Como o homem é resultado do meio, como trabalhar com essas crianças, a mente delas. Então eu tinha muita curiosidade em me aperfeiçoar nisso, em gente. Eu amo gente. Mas como trabalhar, como ajudar mais? Eu queria ajudar. E aí eu me meti nessa pós-graduação, formada em Direito, né? Sou bacharel em Bacharel em Direito. Direito. E eu queria trabalhar isso. Aí esse curso juntou com antropologia. Eu falei, tá ótimo, vou aprender mais um pouquinho. E aprender sempre é Que maravilhoso. incrível. Mas, entretanto, porém, me chega o start de que eu queria aprender, trabalhar o antirracismo. Eu queria poder identificar o racismo, eu queria poder ajudar as pessoas, eu queria entender a minha história de vida. Porque eu sou uma mulher preta e que, em dado momento, eu achava lindo um elogio do racismo cordial. Eu agradecia por estar recebendo um elogio, quando na verdade aquilo era um ataque racista, não era uma coisa bonita, mas essas pessoas também não sabiam que elas estavam sendo racistas, elas estavam me elogiando, porque nossa educação europeia, eurocêntrica, branca, também eles passaram por isso. Então é um trabalho de desconstrução que vai levar anos, que nós temos que estar juntos, os brancos, os pretos, para identificar, combater. Claro, uma palavra de cunho pejorativo, ela realmente ali tá o racismo. Prisão, sem fiança, não tem direito a nada, tá? É prisão mesmo, acabou. Mas uma pessoa que ela tá achando que ela tá agradando, mas ela tá sendo racista, então quando eu, por exemplo, vou me dar como exemplo, quando eu identificar isso, eu vou ensinar para ela que naquele momento ali Precisa ser não tá correto. reeducada. Isso aí, é uma reeducação diante de uma educação que nós tivemos racista. Vai levar muito tempo? Vai, mas podemos trabalhar isso juntos. Não temos que excluir as pessoas porque elas são brancas e porque elas, naquele momento, elas usaram palavras ou até um comportamento não adequado de cunho racista. Então, temos que estar juntos nesse processo de construção desse Brasil. Novamente. Desse Brasil. Tem mensagem melhor pra gente terminar? Mensagem maravilhosa. Desse Isso é a Brasil prova. igualitário. É verdade. É a prova que a Selminha vai voltar aqui. A gente vai continuar. Isso vai ter um novo capítulo desse nosso É bate-papo isso. com ela. Combinado, hein? Sim, muito obrigada. E eu vou ter aprendido muito mais, porque todos os Imagina. dias eu estudo um pouquinho. Combinado. E, ó, Todos os dias eu estudo podcasts, Antes que eu qualquer um leio. pergunte, não tem aposentadoria, tá, gente? Ninguém lá nem pensa em aposentadoria, tem Isso. 35 anos Meu como porta-bandeira, Deus, ó. que A gente nem isso. pergunta isso, porque isso, ó, nem entra. E E eu em falei- pauta aqui com a gente. E, Paola, eu tô falando com o Bruno, que eu me sinto muito melhor nos dias de hoje, como atleta, que você é atleta sempre atleta. Quando o atleta, ele se compromete a fazer o melhor pelo corpo físico, pelo psicológico, ele tem uma longevidade muito maior do que aquela pessoa que acha que já sabe muito, que não precisa exercitar, se reinventar, se cuidar. Então, para qualquer profissão, você tem que estar sempre se reinventando, se colocando numa posição de que você tem que aprender cada dia mais. E hoje, com a educação física, né, os treinamentos, os suplementos, a própria medicina, que ajuda muito, né, para quem tem algum tipo de lesão, no caso dos atletas. Até casais também tiveram lesões que se cuidaram, estão aí maravilhosamente bem. Então, Selminha Sorriso por mais alguns anos. Graças a Deus e a gente agradece. Obrigado! Obrigada, Selminha. Gente, muito obrigada de estar aqui com a gente. Semanalmente a gente volta com novas entrevistas. A da Selminha já está agendada. Já o tá episódio agendado, 2, mais 3, 2, tal. 3, 4. Obrigado, gente. E a gente Foi espera maravilhoso. vocês pro próximo. Tchau. Axé. Tchau, tchau. Axé. Axé.